Estas foram as últimas imagens da passagem do Rally de Portugal na região centro. Passados 18 anos, a prova do Mundial de Rallys regressa em força. Partida de Coimbra e passagem 2 vezes pelos troços da Lausanne, Góis e Arganil. Um regresso suado com a bênção do Automóvel Clube de Portugal. Foi uma questão de oportunidade, foi uma questão de nós, com o caderno de encargos que tínhamos com a FIA, quando saímos do Algarve para ir para o Norte, em que tivemos que cumprir esse caderno de encargos. Este ano, com a saída de Caminha, Viana do Castelo e Ponte de Lima, tivemos a oportunidade histórica de poder fazer, efetivamente, a ida ao centro, que já era uma promessa minha já há muito tempo, e, portanto, agora deu-se essa oportunidade e vamos com muito gosto fazer, portanto, o Góis, a Lausanne e Arganil, como é evidente. As expectativas são que o público se porte bem, primeiro. As reparações dos troços foram muito grandes, as câmaras fizeram um grande esforço, porque sobretudo há troços que precisam de ter raios, muitos raios por causa dos precipícios, mas estamos sobretudo a fazer um esforço muito grande para os sítios locais do público, para que o público não estrague o rally, porque eu sei que a zona centro é uma zona muito aficionada dos rallies e, portanto, temos que nos comportar exatamente da mesma maneira como se comportam as pessoas no Norte. Se este ano correr bem, e se o público se portar bem, se este ano correr bem, continuaremos sempre sem qualquer espécie de problema. O Turismo do Centro é a entidade que maior apoio financeiro atribui ao ACP, com um cheque no valor de 200 mil euros. Foi um processo moroso, demorou 18 anos até atingirmos este dia fantástico, que acho que fica um dia histórico para o Centro de Portugal, não só pelo aquilo que está associado ao Rally de Portugal, à espetacularidade do evento, é um grande evento desportivo de caráter mundial e isto é muito importante para a região centro, captar eventos de caráter mundial, porque a posiciona, porque lhe traz notoriedade, porque aumenta a sua visibilidade, porque permite captar países e turistas estrangeiros, mas é muito importante também para as dinâmicas regionais, seja do ponto de vista daquilo que é as empresas, do alojamento, da restauração, dos serviços, do comércio, seja até no combate às assimetrias, porque o Rally tem verdadeiramente veículos que permitem fazer esta transição de centros urbanos, como é o caso de Coimbra, para centros mais pequenos, como é a Lausanne, Góis, Arganil, sem discriminar, sem criar, digamos assim, uma fasquia entre os municípios maiores e os municípios menores. Isto também é muito importante do ponto de vista daquilo que é o trabalho que ao longo dos anos temos vindo a fazer da coesão territorial. Traz valias diretas no que diz respeito à capacidade de podermos exportar serviços dentro da própria região, quando recebemos espanhóis, franceses, italianos e ingleses. Está provado que o Rally tem mais de 50% dos espectadores, através dos estudos que têm sido feitos, são estrangeiros, mas tem também valias do ponto de vista económico naquilo que diz respeito à capacidade de gerar receitas ao longo dos vários anos que se seguem. Vai ser aqui que terá início o Rally de Portugal, edição 2019, uma edição que este ano regressa à região centro. Vão partir aqui do Largo Dom Dinis, em Coimbra, na Universidade de Coimbra, e depois dirigem-se precisamente para a Lausanne, onde terá início o quilómetro zero das provas especiais de classificação deste Rally de Portugal 2019. Quando é que se recorda de ter ido pela primeira vez a uma prova do Rally de Portugal? A uma prova do Rally de Portugal há 20 e qualquer coisa anos, 20 e muitos anos, a primeira vez ainda com o meu pai, na classificativa na 236, na estrada Lausanne-Castanheira, ainda na versão antiga do Rally, e portanto foi a primeira vez que me recordo de ir ao Rally ver a classificativa. Antes, já muitas das vezes, e na escola e nas tardes livres, fazíamos várias romarias à serra no sentido de ver os treinos e de ver também e de contactar com os pilotos, porque naquela altura tudo era permitido. E recordo-me perfeitamente em vários locais da vila e mesmo junto à casa onde morava com os meus pais, dos pilotos pararem no Café Avenida, as assistências os mecânicos ficarem a fazer assistência, os próprios pilotos irem ao café tomar alguma coisa e poderem e convivermos com os pilotos. Inclusivamente, está uma fotografia ou duas que está na exposição, o Luís aparece precisamente nessas fotos. Sim, fui captado, fui apanhado nessas duas fotos e que evidenciam essa nossa relação. E eu era um miúdo nessas fotos, andaria ainda numa das fotos na escola primária e, portanto, aquilo era o percurso entre a escola e a minha casa e por aí se vê que aquilo que era a familiaridade, a proximidade, tendo uma equipa a fazer
fazer a manutenção do seu carro e os pilotos, e nós jovens, nós miúdos, ali podíamos contactar com eles sem qualquer tipo de barreira. Quando surgiu a oportunidade do Rally poder regressar à Lausanne, obviamente que nunca olhou para trás. Não, nós já tínhamos este objetivo de há uns anos a esta parte. Chegámos a tomar posições e a evidenciar junto do ACP este nosso interesse, esta nossa disponibilidade. Fizemos de forma individual e de forma conjugada com a Entidade Regional de Turismo Centro e com outros municípios. Fomos sempre mantendo esta perspectiva, que não foi no imediato correspondida, e este ano, felizmente, fruto das diligências de várias entidades e em particular daquilo que foi a forte intenção do município de Arganil, e pela conjugação dos fatores e juntando esforços de entidades públicas e privadas, foi possível concretizar este regresso do Rally à região centro e em particular ao concelho da Lausanne. Este vai ser precisamente o primeiro troço do Rally deste ano. Que expectativas é que tem em termos de afluência de público, do espetáculo todo? Quais são as suas expectativas? As expectativas são boas, desde logo por aquilo que sentimos de entusiasmo dos lausanenses e daquilo que será a sua adesão a esta classificativa da Lausanne. Depois, porque claramente em termos desportivos e de acordo com aquilo que são as informações que nos chegam de pessoas especializadas na matéria, esta será uma classificativa que em termos desportivos será das melhores ou da melhor classificativa do Rally de Portugal e, quem sabe, uma das melhores classificativas de Rally a nível mundial. Luís, muito obrigado e boa sorte. Muito obrigado e esperamos que todos aqueles que nos vejam possam vir à Lausanne e fazer deste momento uma grande festa. É aquilo que esperamos. O município da Lausanne, com as entidades parceiras, tudo está a fazer para que o acolhimento seja o melhor e para que as pessoas, nomeadamente os espectadores, tenham as condições adequadas para ver este grande espetáculo. Filho de fotógrafo, Renato Ferreira, desde os 12 anos que capta imagens do Rally, expostas agora na Biblioteca da Lausanne. Sensivelmente com 10, 12 anos, digamos, com um material um bocadinho melhor. Comecei a fotografar com uma 110 também, 126, depois passei para 135mm. E foi inerente, devido ao ter o equipamento, começar a fotografar, em vez de ter fotografias das revistas no meu quarto, tinha as minhas próprias fotografias. Como antigamente eles vinham treinar durante muito mais tempo, acabavam por estar aqui algum tempo, faziam vida basicamente normal, pode ver nas fotos, eles iam almoçar a um restaurante, ao Gato, eles iam à pastelaria tomar café, portanto, havia uma grande envolvência com as pessoas que dava uma grande proximidade. Todos ansiávamos por aquela época, ouvíamos qualquer barulhinho, anda alguém a treinar, ia tudo para a serra, quer tivesse alguém ou efetivamente não tivesse, esperávamos, se víssemos alguém fantástico, se não víssemos era bom da mesma, falávamos, convivíamos, portanto tudo isso era importante. Eu digo muitas vezes, na altura, se passasse uma carrinha com meia dúzia de autocolantes, podia não ter nada a ver. Se calhar anda aí alguém a treinar. E íamos, quer tivéssemos a certeza ou não. Acho que é muito bom o regresso. Obviamente, para quem nunca viu, não vai notar diferença nenhuma, vai ser fantástico. Porque quem for mais novo, não é? Ou nestes 18 ou 19 anos que o Rally nunca passou cá na Lausanne, o regressar é bom, vão ver aquilo de outra forma. Para nós, um pouco mais, ou de outros tempos, vai ser um bocadinho diferente porque não há tanta proximidade, não é? Devido às questões de segurança, mesmo os treinos não são da mesma forma, portanto não há aquele convívio, que se pode chamar convívio, que havia antigamente. Sra. Presidente, recorda-se quando foi a primeira vez que foi ver o Rally de Portugal? Não me recordo quando foi a primeira vez, mas recordo muito bem do Rally, diria que nos anos 60, ano também que eu nasci, naturalmente nessa altura nunca o tinha ido ver, mas com o tempo passando fomos ouvindo sempre falar do Rally e também me recordo que foi exatamente há 18 anos que tivemos a última etapa, a última classificativa aqui também em Ois. E foi difícil este regresso do Rally aqui à região? Naturalmente que houve bastantes negociações, porque
É um evento que qualquer região do país quer acolher, pela sua dinâmica, pelo impacto, pela visibilidade, pelo retorno económico que traz e, portanto, começámos com as negociações, a Câmara Municipal de Góis, a Câmara de Arganil, de Lausanne, Coimbra e, obviamente, com o promotor que é o ACP e depois de várias reuniões de trabalho e de termos acordado quais eram, de facto, o nosso grau de envolvimento, o envolvimento financeiro, a logística, entendemos que valia a pena entrarmos neste investimento e voltar a ter aqui o Rally de Portugal, aqui também em Góis. O facto de voltar aqui a Góis nesta edição 2019, espero que seja um regresso para ficar. E quais são as expectativas então agora para a edição deste ano? Temos muitas expectativas, acreditamos que é de facto um investimento que vale a pena fazê-lo, não só em nome de Góis, mas em nome da região, em nome dos goienses, em nome daquilo que é a nossa performance em provas desportivas. Nós sabemos que Góis tem um potencial de excelência para o desporto motorizado e não motorizado também, tem um enquadramento e uma beleza paisagística que digo que é sui generis, cada concelho tem a sua realidade, mas eu falo do concelho de Góis, em que podemos ver à nossa volta o enquadramento, a beleza natural. Estamos aqui numa freguesia onde vai passar o Rally, que felizmente não teve o problema dos incêndios e por isso estamos a proteger todo o concelho, mas em particular aquele ainda que está todo verde. Acredito que os goienses se vão envolver, acredito que tenhamos muita gente a visitar e que haja aqui durante a semana do Rally uma dinâmica completamente diferente, que Góis que se transforme, como se transforma na altura da concentração mototurística. O envolvimento que estamos a ter neste momento, não só em termos materiais como imateriais, justifica por si só a continuidade do Rally de Portugal em Góis e toda esta região e queremos acreditar que o ACP vai defender no futuro que tenhamos mais edições, outras edições, por muitos e muitos anos, é o que esperamos naturalmente. As memórias de outros tempos do Rally no concelho de Góis. Era uma quebra-cabeças para os bombeiros em termos de segurança, porque realmente havia poucos bombeiros, não havia, obviamente, os meios que há hoje. Hoje, em questão de uma hora, reúnem-se milhares de homens, naquela altura não. É preciso ver que nos anos 60, em Góis, bombeiros, havia meia dúzia deles, meia dúzia, carros talvez uns 2, e tínhamos que pedir ajuda às corporações que estavam também disponíveis, que não tinham também o Rally nos conselhos deles, para nos virem ajudar. Mas nós naqueles anos realmente fizemos coisas, como eu disse, que os meus filhos ou os meus netos hoje fizessem, eu não sei como é que reagiria. Lembro-me de uma delas que ficou marcada aqui nos anais da história de Góis, especialmente dentro da juventude. Eu na altura tinha um Vauxhall preto, grande, daqueles que a gente dava um murro na chapa, alajava a mão e a chapa ficava boa. Aquilo era o chamado carro de guerra. E então o Rally partia ali da porta dos bombeiros. O que é que nós nos lembramos? De recortar um número em papel de jornal e colar na porta do meu carro. Chegámos ali, acendi os máximos para o pessoal que estava a tomar conta do Rally, e lá vai disto, entrar com o Rally a decorrer. Entramos pelo Rally fora, em direção à serra, e lá fomos nós. Até que chegámos ao meio do troço, mesmo lá no alto, encontramos um Triumph que tinha caído para a valeta. Ora, eu levava o carro cheio de rapaziada, talvez uns 5 ou 6, que era até caber, agarrámos todos em peso no Triumph, metemos na estrada, aí vai ele outra vez. Mas são recordações destas que realmente fazem lembrar o Rally. Presidente, que memórias é que tem deste troço nos seus tempos de juventude? Quando é que veio ver pela primeira vez o troço de Arganil? Olha, isto, eu comecei a vir ao Rally, era estudante da secundária, portanto devia ter para aí uns
14 ou 15 anos, quando era dia de São Rally na escola e a malta subia toda pela serra acima. No meu caso não vinha para este troço em específico, pelo menos nessa altura, ia para o troço da Lomba, que agora não existe ou não existirá, mas era um momento de grande envolvimento de toda a população do concelho e naturalmente de fora do concelho. Era uma grande festa. Era de facto uma grande festa. Este troço aqui onde estamos é mítico, tornou-se famoso nos roadbooks internacionais como o troço da casa do PPD, e tem de facto aqui um conjunto de características que certamente contribuirão para que este rally se continue a afirmar como um dos melhores do mundo. Há muitos anos que o município de Arganil estava a tentar trazer o rally de regresso aqui a esta zona. O que é que foi mais difícil para que isso não pudesse ter acontecido antes? Sim, pelo menos nos últimos 13 anos, com o meu antecessor, com o engenheiro Ricardo Pereira Alves, que vimos insistindo de uma forma muito vincada junto do ACP, no sentido de trazermos novamente o Rally de Portugal a esta região e particularmente ao concelho de Arganil. Houve sempre expectativas que foram deixadas em aberto, mas também um conjunto de circunstâncias que foram sendo um obstáculo ao longo deste período. No ano de 2018, pelas circunstâncias de se ter gerado uma oportunidade, que nós agarramos naturalmente desde a primeira hora, criou-se então a possibilidade de termos o rally agora novamente aqui na região e particularmente no concelho de Arganil. Que expectativas é que tem agora para este regresso? Assim, nós estamos muito apostados em que o regresso do Rally de Portugal aqui ao nosso concelho seja um sucesso, e isso mede-se, por um lado, pela afluência do público. Eu não tenho dúvida nenhuma que será em grande número, mas particularmente pelo salvaguardar das questões de segurança. E foi sempre algo que também foi sempre um apontamento crítico feito pelo ACP. Não se pode facilitar, e as imagens que nós temos de há 14, 15, 20 anos aqui desta zona não se podem repetir. Portanto, essa é uma preocupação. A questão da organização, estamos muito apostados nisto, na criação de condições de segurança, sendo um país pequeno, com a capacidade financeira que tem e que não é de grande afirmação. O nosso argumento é termos de facto o melhor rally do mundo. Se tivermos o melhor rally do mundo, temos a garantia que continuaremos no campeonato do Mundial de Rallys, e isso é absolutamente crucial para o país, não só para esta região, mas naturalmente para o país. Presidente, muito obrigado. Eu é que agradeço. Eu é que agradeço toda a colaboração que tem prestado também no sentido de projetarmos a prova, não só aqui no nosso concelho, mas também fora de portas. Isso é determinante para a afirmação deste vasto território. O antigo comandante dos bombeiros de Arganil recorda histórias do rally. Recordo-me que aqui no mosteiro, a descer o Alqueve, que gritam e tal, e que até era uma senhora para ter um bebê. Lá fomos com macas, que não se podia entrar com ambulâncias, porque estava a decorrer o rally, e lá fomos com macas trazer a senhora para nascer o bebê, e então o bebê nasceu à porta do cemitério do mosteiro. Um dia um jornalista da SIC, da televisão, disse-me: Sr. Comandante, entre o Piódão e Góis há 1 milhão de pessoas. E eu disse: você foi capaz de contar os pinheiros, porque que há milhares, há. Agora, 1 milhão, cuidado, que são 10% da população portuguesa que não está aqui e tal. Sr. Comandante, pode ter a certeza que está. Pronto, está bem. Claro, eu fui dar a volta, o helicóptero dos bombeiros, dava uma volta, havia realmente muita gente, claro, nada que se compara com 1 milhão. E até depois voltei e disse ao homem: eu bem disse, você contou os pinheiros. Um dia o Sainz andavam a treinar, estava a chover. E chegaram aqui, eram 5 horas da tarde, em março, não é? Fevereiro, já quase noite. Fazia anos a mulher dele, nesse dia. E dizia ao Pombo: vamos a Madrid. E eu disse: olha que daqui a Madrid são 500 quilómetros. São quilómetros certinhos e tal. Não há problema. Vamos lá. Mudaram de carro, lá pegaram no carro deles e disse: olha, cuidado, olhem que a polícia e tal. Não, nós vamos tão depressa que a polícia não tem tempo de tirar a matrícula do carro. Então foram a Madrid, jantaram em Madrid, chegaram aqui às 4 da manhã.
Mas chegaram aqui às 4 da manhã, que é curioso, é isto. Às 7 foram trabalhar. O muito aguardado regresso do Rally de Portugal à região centro, com festa marcada na quinta-feira, com a partida oficial em Coimbra e depois, na sexta, as passagens pelos troços de Arganil, Lausanne e Góis.